O silêncio estratégico antes da expansão. Existe uma fase da vida que quase ninguém entende direito. Uma fase em que tudo parece mais lento. Os sinais diminuem, os convites cessam, as respostas não chegam. As portas que antes pareciam se mover, agora ficam imóveis. E quem olha de fora chama isso de atraso, chama isso de estagnação, chama isso de fracasso silencioso. Mas Napoleon Hill ensinava de várias formas que nem todo período sem barulho representa ausência de progresso. Em muitos casos, o silêncio é apenas a oficina invisível onde a próxima expansão está sendo preparada. A maior parte das pessoas destrói o próprio crescimento porque não suporta a fase em que nada parece acontecer. Elas só acreditam no movimento quando conseguem vê-lo. Só valorizam o avanço quando ele faz barulho. Só respeitam a transformação quando ela já virou resultado. Mas o problema é que a verdadeira mudança raramente começa no palco. Ela começa nos bastidores. Começa na reorganização da mente. Começa na troca de identidade. Começa na eliminação de impulsos infantis. Começa quando o ego perde pressa e a visão ganha estrutura. E é aqui que quase todos recuam, porque o silêncio estratégico é desconfortável. Ele não massageia o orgulho. Ele não entrega aplauso instantâneo. Ele não oferece prova imediata de que você está no caminho certo. Na verdade, ele parece confuso, parece uma espécie de vazio. Só que esse vazio muitas vezes não é ausência. É limpeza, é remoção, é recalibração. É a vida tirando ruídos da sua frente para que você consiga sustentar o peso do que pediu. Muita gente diz que quer expansão, quer crescer financeiramente, quer viver um novo nível, quer romper o teto, quer prosperar com força, quer ser respeitada, quer ter influência, quer ter dinheiro circulando com naturalidade, quer ter paz para trabalhar, clareza para decidir e poder para construir. Mas poucas pessoas entendem o preço interno disso, porque a expansão real exige estrutura emocional. Exige domínio sobre impulsos, exige estabilidade mental, exige uma maturidade que não pode ser improvisada no dia em que a oportunidade chegar. Por isso, em muitos momentos, o silêncio não é castigo, é treinamento. É como se a vida dissesse: ainda não fale tanto, ainda não mostre tudo, ainda não se mova na velocidade que sua ansiedade quer. Fique quieto o suficiente para perceber o que ainda está frouxo dentro de você. Observe onde sua autoconfiança ainda depende da validação dos outros. Veja onde sua disciplina ainda depende do entusiasmo do dia. Identifique em quais áreas você ainda se sabota buscando reconhecimento precoce. Perceba onde sua energia vaza, tentando convencer pessoas que não têm visão para entender o que está nascendo em você. Esse período machuca quem está viciado em confirmação externa, mas fortalece quem começa a entender o princípio invisível do crescimento duradouro. Hill falava muito sobre propósito definido. Mas o que pouca gente percebe é que um propósito definido não é apenas saber o que quer, é sustentar internamente aquilo que quer, mesmo quando o ambiente não oferece eco, é continuar alinhado quando ninguém está aplaudindo, é proteger a visão antes que ela esteja pronta para exposição, é aprender a não arrancar o fruto verde só para provar que a árvore existe. Tem gente que perde a colheita por causa da pressa de exibir a semente. E talvez esse seja um dos erros mais caros da vida adulta. Confundir movimento com progresso. Confundir exposição com construção. Confundir agitação com expansão. Você começa a notar isso quando olha para muitas pessoas que parecem sempre ocupadas, sempre falando, sempre mostrando, sempre anunciando, sempre se justificando, sempre tentando parecer relevantes, só que por dentro continuam frágeis, continuam inseguras, continuam dependentes da reação alheia, continuam presas em ciclos de renda instável,
foco quebrado e identidade oscilante. Fazem barulho porque ainda não aprenderam a sustentar força em silêncio. Já as pessoas que realmente estão se preparando para um novo nível passam por uma fase estranha. Uma fase em que elas falam menos, se explicam menos, debatem menos, tentam provar menos. Não porque desistiram, não porque perderam o fogo, mas porque perceberam que energia dispersa enfraquece construção sólida. Quando você está prestes a expandir, sua alma entra em economia de vazamento. Você para de responder tudo. Para de contar seus planos para qualquer um. Para de pedir opinião de quem não construiu nada parecido. Para de anunciar cada passo. Para de transformar processo em espetáculo. Para de oferecer acesso irrestrito ao que ainda está sendo curado, planejado e alinhado dentro de você. Esse tipo de silêncio não é covardia. É estratégia. A águia não aprende a voar discutindo com galinhas. A semente não floresce porque foi elogiada. O ouro não ganha valor porque foi entendido cedo. E a mente que está se tornando próspera não pode continuar com a mesma necessidade emocional de ser percebida o tempo todo. Talvez a sua vida esteja mais quieta agora porque você está sendo preparado para algo que exigirá muito mais de você do que entusiasmo. Exigirá presença, exigirá firmeza, exigirá autocontrole, exigirá visão longa, exigirá a capacidade de permanecer centrado quando o dinheiro aumentar, quando a responsabilidade crescer, quando as oportunidades se multiplicarem e quando as distrações vierem junto com as recompensas. Muita gente quer o próximo nível. Pouca gente quer a disciplina interna para suportá-lo. É por isso que alguns períodos parecem estranhamente silenciosos. Você ora, trabalha, pensa, reorganiza, corta excessos, sente que algo está mudando, mas ainda não consegue apontar exatamente o que é. Ao mesmo tempo, certas conexões se enfraquecem. Alguns interesses antigos perdem a graça. Algumas conversas ficam pequenas demais para quem você está se tornando. Alguns hábitos que antes pareciam normais, agora começam a incomodar. Você percebe que não cabe mais em certas frequências, mas ainda não entrou totalmente na próxima. Esse lugar intermediário é desconfortável. Porque você já não pertence por inteiro ao velho, mas ainda não consegue tocar completamente o novo. E justamente por isso, muita gente interpreta esse estágio como confusão. Só que muitas vezes é lapidação. Você não está perdido, está sendo reconfigurado. Existe um silêncio que vem antes do colapso, mas também existe um silêncio que vem antes da expansão. E a diferença entre um e outro está na qualidade da sua construção interna. Se por dentro você está desistindo, se fragmentando, se abandonando, então o silêncio pode virar erosão. Mas se por dentro você está se fortalecendo, se tornando mais seletivo, mais consciente, mais intencional, então o silêncio é incubadora. É importante entender isso porque a ansiedade moderna destruiu a capacidade das pessoas de respeitar ciclos invisíveis. Hoje, tudo precisa ser instantâneo, tudo precisa ser exibível, tudo precisa ter prova rápida, tudo precisa parecer grande na superfície. Só que crescimento verdadeiro quase nunca obedece a essa lógica superficial. Crescimento real costuma ficar escondido por um tempo. E esse tempo escondido separa os improvisados dos preparados. Quantas vezes você já achou que estava atrasado, quando na verdade estava amadurecendo? Quantas vezes se cobrou por não estar colhendo, quando ainda estava em fase de enraizamento? Quantas vezes comparou o seu bastidor com o palco de alguém e concluiu que sua jornada perdeu valor? Quantas vezes quis acelerar algo que ainda precisava de profundidade? Escreva nos comentários: eu respeito o meu tempo de expansão. Escrever isso não é só engajamento, é posicionamento interno, porque o problema não é apenas o que está acontecendo fora.
O problema, muitas vezes, é a forma como você interpreta o que está acontecendo. Se você chama todo silêncio de fracasso, vai sabotar fases importantes da própria evolução. Vai entrar em desespero cedo demais. Vai abrir mão de processos necessários. Vai buscar distrações para aliviar a tensão. Vai se expor antes da hora. Vai falar demais quando deveria observar mais. Vai colher ansiedade onde deveria cultivar visão. Napoleon Hill entendia que a mente precisa ser treinada para sustentar uma imagem antes de sustentar uma realidade. Primeiro vem a concepção, depois a persistência, depois a reorganização dos recursos internos e externos, depois a fricção, depois a prova emocional. E só então, em muitos casos, vem a materialização que os outros conseguem enxergar. Mas a maioria quer pular etapas. Quer resultados sem purificação de mentalidade. Quer abundância sem governo interno. Quer prosperidade sem disciplina energética. Quer respeito sem autocontrole. Quer influência sem profundidade. Quer expansão sem silêncio. Só que o silêncio faz parte da arquitetura. É nele que você percebe quem realmente é quando a plateia some. É nele que você descobre se sua fé é de verdade ou apenas entusiasmo emocional. É nele que sua mente revela se acredita no processo ou apenas nas evidências. É nele que você entende se quer mesmo crescer ou se só queria o prazer de parecer promissor. Existe um tipo de poder que nasce quando você aprende a não reagir a tudo, a não comentar tudo, a não se defender de toda crítica, a não anunciar cada intenção, a não se desesperar diante da demora. Esse poder não é vistoso no começo, mas ele cria densidade, e densidade precede impacto. Uma árvore frágil cresce rápido e quebra cedo. Uma estrutura forte aceita fases longas de fundação invisível. Um homem ou uma mulher que será capaz de carregar expansão precisa deixar de ser governado pelo imediatismo emocional. Precisa aprender a não interpretar cada demora como rejeição divina. Precisa parar de pensar que, se ainda não apareceu, então não está sendo preparado. Precisa maturar. Talvez a sua fase atual esteja exigindo menos exposição e mais observação. Menos debate e mais alinhamento, menos promessa e mais consistência, menos busca por aplauso e mais compromisso com a própria visão. Porque o que está vindo não será sustentado por motivação passageira, será sustentado por identidade. E identidade não se fortalece em excesso de ruído. Identidade se fortalece quando você permanece fiel ao que sabe, mesmo quando o cenário ainda não confirma. Quando você continua trabalhando sem necessidade de espetáculo. Quando você corta distrações que alimentavam carência. Quando você suporta a sensação de estar invisível sem trair sua construção. Quando você entende que desaparecer por um período pode ser exatamente o que impedirá sua energia de se fragmentar. Há momentos em que o céu não está te expondo, está te escondendo, não para te diminuir, mas para te preservar, não para te punir, mas para te aprofundar, não para negar sua expansão, mas para impedir que ela chegue cedo demais numa estrutura ainda sensível. Muitas pessoas estragam aquilo que pediram porque receberam antes da maturidade correspondente. Receberam dinheiro sem sabedoria e se perderam. Receberam visibilidade sem eixo e adoeceram. Receberam oportunidades sem disciplina e sabotaram. Receberam acesso sem filtro e se dispersaram. Receberam crescimento sem blindagem interna e desmoronaram com a pressão. Então, quando o silêncio vier, não interprete automaticamente como abandono. Pergunte a si mesmo se ele não está cumprindo uma função maior. Pergunte se não há ajustes finos acontecendo em você. Pergunte se sua paciência não está sendo esticada para suportar uma colheita maior.
Pergunte se sua necessidade de validação não está sendo confrontada para que sua próxima fase nasça mais limpa. Pergunte se, em vez de atraso, você não está diante de uma preparação de elite. Porque existe uma elegância espiritual no que cresce sem precisar avisar o tempo todo. Existe uma força rara em quem aprende a construir sem se expor demais. Existe uma potência silenciosa em quem deixa de buscar prova imediata e passa a cultivar consistência invisível. E quando essa fase amadurece, o resultado aparece com uma solidez que impressiona até quem duvidou. Não porque houve pressa, mas porque houve fundamento. A expansão que dura quase sempre nasce de um silêncio que educa. Então, se a sua vida parece quieta demais agora, não corra para preencher o espaço com ruído. Não sabote esse momento com ansiedade performática. Não volte a velhos hábitos só porque ainda não viu o cenário mudar por completo. Talvez a ordem dessa estação seja simples, mas profunda. Fique firme, fique inteiro, fique discreto, fique atento. O invisível ainda está trabalhando. E o que está sendo consolidado no silêncio terá força para permanecer em pé quando chegar a hora de aparecer. Quando Napoleon Hill falava de riqueza, ele nunca tratava apenas de dinheiro entrando. Ele tratava da pessoa que você precisa se tornar para que o dinheiro encontre em você um ambiente seguro. Isso muda tudo. Porque nesse caso, o foco deixa de ser correr atrás do efeito e passa a ser construir a causa. E uma das causas mais ignoradas da prosperidade duradoura é justamente a capacidade de tolerar o silêncio sem desmontar por dentro. Quase ninguém fala sobre isso dessa forma. Falam de ação, de metas, de hábitos, de execução, de persistência, de networking, de oportunidades. Tudo isso é importante. Mas existe um elemento anterior que decide se você vai conseguir usar tudo isso com inteligência ou se vai transformar qualquer chance em desperdício. O seu estado interno durante os períodos em que a vida não te dá retorno imediato. É fácil parecer forte quando as respostas aparecem rápido. É fácil manter discurso de fé quando os sinais são visíveis. É fácil acreditar no próprio caminho quando tudo ao redor confirma. O teste verdadeiro começa quando a colheita ainda não brotou na superfície, quando o telefone silencia, quando os projetos entram numa espécie de câmara lenta, quando você sente que está sendo empurrado para dentro de si mesmo, quando o seu orgulho quer mostrar resultado, mas o céu parece pedir profundidade. É aí que se revela quem está apenas empolgado e quem realmente está sendo preparado para a expansão. Porque entusiasmo grita, estrutura suporta. A maioria das pessoas é treinada para valorizar a parte errada do processo. Elas celebram a aparição, mas não entendem o recolhimento. Celebram a conquista, mas desprezam a contenção. Celebram a oportunidade, mas ignoram a fase em que a visão precisa amadurecer sem interferência externa. Só que, em muitos casos, o silêncio que antecede a expansão não é uma interrupção do caminho, é uma proteção do caminho. Imagine alguém construindo uma ponte gigantesca. O que consome mais tempo não é a parte que aparece nas fotos, é a fundação, o cálculo, a fixação profunda, a resistência invisível. Quem não entende engenharia olha de fora e pensa que nada está acontecendo. Quem entende sabe que o que está sendo feito longe dos olhos é exatamente o que permitirá a travessia de peso depois. A mesma lógica serve para a vida interior. Talvez você esteja vivendo uma engenharia invisível. Talvez o seu incômodo atual não seja um sinal de derrota, mas uma resposta ao fato de que sua antiga estrutura não suporta o próximo nível que você pediu. E quando isso acontece, a vida não entrega expansão primeiro. Ela desmonta fraquezas primeiro.
Ela mexe nas bases emocionais, nos padrões de reação, na forma como você lida com espera, comparação, carência, aprovação, dinheiro, autoridade, disciplina e silêncio. Porque se essas áreas não forem ajustadas, qualquer crescimento vira sobrecarga. Muita gente pede prosperidade com a boca, mas, por dentro, ainda é governada por impulsos de escassez. Quer abundância, mas reage com desespero a qualquer demora. Quer riqueza, mas toma decisões movidas por ansiedade. Quer visibilidade, mas ainda depende emocionalmente da opinião de qualquer pessoa. Quer liderança, mas ainda não sustenta desconforto sem se desregular. Quer influência, mas ainda se distrai com provocações pequenas. Quer paz, mas alimenta ruído o dia inteiro. Essa combinação não sustenta expansão, sustenta desgaste. Por isso, o silêncio estratégico funciona como uma peneira. Ele separa o desejo real da fantasia apressada. Se você só queria a sensação de ser visto, essa fase vai te irritar. Se você só queria validar o ego, essa fase vai te parecer injusta. Se você queria apenas mostrar aos outros que está crescendo, o recolhimento vai te parecer um castigo. Mas se você queria realmente se tornar alguém capaz de viver num novo nível, então, cedo ou tarde, você começa a entender o valor dessa estação. Você aprende a ouvir melhor, aprende a observar padrões que antes passavam despercebidos. Aprende a perceber quem se aproxima apenas do seu brilho e quem respeita sua essência. Aprende a notar quanto da sua energia era gasta tentando parecer avançado em vez de realmente avançar. Aprende que nem toda conversa merece resposta, que nem toda oportunidade merece aceitação, que nem todo movimento merece divulgação, que nem toda demora merece drama. E isso muda sua frequência, porque a pessoa imatura quer preencher todo vazio com barulho. Já a pessoa em amadurecimento aprende a usar o vazio como laboratório. Em vez de entrar em pânico, ela observa. Em vez de correr para qualquer distração, ela ajusta a mente. Em vez de implorar confirmação, ela reforça convicção. Em vez de transformar incômodo em reclamação, ela transforma em leitura espiritual e estratégica. É nesse ponto que algo poderoso começa a acontecer. O silêncio deixa de ser um inimigo e vira um aliado. Você para de interpretá-lo como ausência de movimento e começa a reconhecê-lo como espaço de alinhamento. Sua mente desacelera o suficiente para perceber o que antes o ruído escondia. Você vê onde ainda está reagindo por medo, onde ainda está pedindo permissão invisível para crescer, onde ainda está oferecendo sua energia para pessoas, ambientes e hábitos que não combinam com o lugar para o qual está indo. Essa percepção é libertadora, mas também desconfortável, porque ela te obriga a se admitir que nem sempre foi a vida que te travou. Às vezes, foi o seu apego ao imediato. Às vezes, foi a sua incapacidade de permanecer inteiro sem aplauso. Às vezes, foi sua necessidade de contar tudo cedo demais. Às vezes, foi sua ansiedade de colher antes de enraizar. Às vezes, foi seu vício em movimento aparente. Às vezes, foi o fato de você tentar crescer sem primeiro aprender a conter energia. Napoleon Hill falava de autodomínio e muita gente interpreta isso como apenas controlar vícios ou manter disciplina básica. Mas autodomínio é mais profundo. Autodomínio também é não entregar sua mente para qualquer fase estranha. É não permitir que um período silencioso se transforme numa narrativa de fracasso. É não abandonar a visão só porque o cronograma do ego foi frustrado. É conseguir manter a direção mesmo quando o ambiente parece neutro. É continuar sem espetáculo. É avançar sem necessidade de plateia. É se fortalecer sem precisar anunciar cada centímetro da mudança. Quem aprende isso entra numa categoria rara, porque o mundo atual empurra para o oposto. O mundo recompensa quem mostra, comenta, reage, opina, divulga, se expõe e prova o tempo todo. E isso
cria uma geração inteira com dificuldade de amadurecer em segredo. Uma geração que sabe compartilhar planos, mas não sabe incubá-los. Que sabe vender imagem, mas não sabe blindar processo. Que sabe parecer pronta, mas não sabe ser preparada. E quando a expansão real exige silêncio, muita gente entra em colapso porque foi treinada para confundir invisibilidade com irrelevância. Só que invisível não significa improdutivo. A raiz é invisível, a gestação é invisível, a reorganização mental é invisível, a cura de padrões antigos é invisível, a consolidação da identidade é invisível. A transição de frequência é invisível. E, ainda assim, tudo isso pode ser mais decisivo do que qualquer movimento externo. Talvez uma das maiores evidências de que você está amadurecendo seja esta. Você começa a sentir menos necessidade de explicar sua fase para quem não tem sensibilidade para percebê-la. Você simplesmente trabalha, silencia, observa, corrige, alinha e segue. Não porque se tornou frio, mas porque percebeu que certas etapas perdem força quando são expostas cedo demais ao olhar apressado dos outros. Há sonhos que enfraquecem quando viram tema de mesa errada. Há planos que adoecem quando recebem opinião demais. Há mudanças que precisam de ambiente limpo para se consolidar. Isso vale para dinheiro, para negócios, para carreira, para projetos, para posicionamento, para a vida espiritual e até para relações. Nem tudo floresce melhor sob holofote. Algumas coisas florescem melhor sob proteção. E essa proteção costuma parecer silêncio. Talvez Deus, a vida, o destino, ou o nome que você quiser dar para essa inteligência maior, esteja te guardando de duas armadilhas ao mesmo tempo: a precipitação e a dispersão. A precipitação te faz correr antes da hora. A dispersão te faz perder força em 100 direções. O silêncio estratégico combate as duas. Ele desacelera sua pressa e concentra sua energia. Ele tira você do vício de reagir e te empurra para o poder de discernir. Ele reduz a necessidade de mostrar e fortalece a capacidade de construir. É por isso que, em alguns períodos, parece que o céu diminui os estímulos ao seu redor. Menos respostas, menos acessos, menos validação, menos movimento aparente. Não para te enfraquecer, mas para que você pare de buscar fora aquilo que deve consolidar dentro. Porque, enquanto a sua força depender do eco externo, qualquer expansão será instável. Você crescerá por fora e continuará pequeno por dentro. E crescimento externo, com estrutura interna pequena, geralmente termina em sabotagem. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha recebido alguma oportunidade antes, algum ganho antes, algum avanço antes, e depois tenha percebido que não conseguiu sustentar. Não porque não merecia, mas porque ainda havia rachaduras internas. Ainda havia medo demais, ansiedade demais, carência demais, desorganização demais, necessidade de aprovação demais, impulsividade demais. E quando a pressão aumentou, as rachaduras apareceram. Isso não precisa ser visto como humilhação. Pode ser visto como instrução. O problema é que o ego odeia interpretar a vida com humildade. Ele prefere chamar de azar, perseguição, injustiça, esquecimento. Mas a maturidade olha e pergunta: o que essa fase está tentando construir em mim que será indispensável depois? Essa pergunta muda tudo. Porque ela tira você da posição passiva de vítima do tempo e te coloca na posição ativa de cooperador do processo. Quando você coopera com o silêncio, você cresce nele. E cooperar com o silêncio não significa virar uma pessoa parada. Significa agir sem desespero. Significa continuar fiel ao que precisa ser feito, mesmo sem aplauso.
Significa estudar, trabalhar, lapidar, observar, corrigir, descansar quando necessário, cortar ruído, manter visão, organizar finanças, limpar relacionamentos improdutivos, cuidar do corpo, da mente, da fé e da direção. Significa não abandonar os fundamentos só porque ainda não viu os fogos de artifício. É interessante porque muita gente pensa que expansão começa quando surgem oportunidades externas. Mas em muitos casos, a expansão começa quando sua energia deixa de vazar em comportamentos que te enfraqueciam. Quando você para de discutir com todo mundo. Quando para de buscar atenção onde não há honra. Quando para de oferecer explicações longas a quem não quer compreender. Quando para de tratar cada atraso como tragédia, quando para de viver em estado de prova, quando para de se comparar de forma doente, quando para de espalhar sua força em ambientes incompatíveis. Às vezes, crescer é parar de desperdiçar a vida tentando ser entendido por quem nunca teve visão. Você começa a notar uma sobriedade nova dentro de si. Não é tristeza, não é apatia, não é desânimo, é densidade, é uma espécie de peso bom. Uma percepção mais sóbria do que merece energia e do que não merece. Uma consciência de que seu futuro será decidido menos pelas suas declarações públicas e mais pela sua capacidade de se governar quando ninguém está vendo. Esse é o tipo de coisa que muda destino. Porque destinos grandes normalmente não são destruídos por falta de potencial. São destruídos por vazamentos pequenos e repetidos, impulsos não tratados, necessidade de reconhecimento, falta de filtro, incapacidade de ficar quieto, compulsão por resposta imediata, desorganização emocional, falta de alinhamento entre discurso e rotina. E justamente por isso, o silêncio estratégico pode ser uma das maiores misericórdias que a vida oferece. Ele te dá a chance de notar e corrigir esses vazamentos antes da expansão aumentar o dano. Escreva nos comentários: eu não vou desperdiçar a minha fase de preparação, porque é isso que está em jogo. Tem gente que passa por uma estação de silêncio e sai dela mais sábia, mais forte, mais centrada, mais seletiva, mais estável e mais perigosa espiritualmente no bom sentido. E tem gente que passa pela mesma estação reclamando, se comparando, se distraindo, se auto-sabotando, buscando alívio barato e perdendo a chance de ser transformada. A fase é a mesma. A leitura muda tudo. Quem lê o silêncio como abandono se enfraquece. Quem lê o silêncio como preparação se organiza. Quem lê o silêncio como punição se revolta. Quem lê o silêncio como estratégia se aprofunda. Talvez o que falta para muita gente não seja mais informação, mais técnica, mais contato, mais curso, mais fórmula, mais estímulo. Talvez o que falta seja aprender a respeitar a pedagogia da contenção. Aprender que algumas portas demoram, porque se abrissem antes, você entraria nelas com a mentalidade errada. Aprender que alguns afastamentos são higienização. Aprender que certos atrasos são blindagem. Aprender que algumas fases aparentemente sem graça são, na verdade, oficinas silenciosas, onde sua próxima versão está sendo formada. E essa próxima versão não será sustentada por euforia. Será sustentada por princípio. Princípio para manter foco quando o dinheiro entrar. Princípio para não se vender barato quando a oportunidade aparecer. Princípio para não baixar frequência por aprovação. Princípio para manter o centro quando o reconhecimento vier. Princípio para discernir entre crescimento real e distração disfarçada. Princípio para dizer não ao que parece grande, mas corrói sua direção. Princípio para dizer sim ao que é coerente, mesmo que ainda não seja glamuroso. É por isso que a expansão verdadeira quase sempre encontra pessoas mais sóbrias do que ansiosas, mais centradas do que agitadas, mais quietas do que carentes, mais enraizadas do que exibidas. O barulho pode até chamar atenção,
mas é a consistência silenciosa que sustenta império. E talvez seja exatamente isso que esteja sendo construído em você agora. Um tipo de consistência que não depende da oscilação do ambiente. Uma fé menos performática e mais sólida. Uma visão menos ansiosa e mais profunda. Uma disciplina menos emocional e mais identitária. Uma relação com o tempo menos infantil e mais madura. Porque criança quer tudo agora. Maturidade entende estação. E quem entende estação não arranca a semente do solo só porque ainda não viu o fruto. Quem está realmente sendo preparado para a expansão aprende uma coisa que o ego demora muito para aceitar. Nem toda fase de baixa visibilidade é uma fase de baixa importância. Às vezes, o período mais decisivo da sua vida é justamente aquele em que ninguém percebe nada de extraordinário acontecendo. Por fora, tudo parece comum. Por dentro, uma arquitetura inteira está sendo refeita. Crenças antigas estão caindo. Reações automáticas estão sendo confrontadas. O apego à aprovação está enfraquecendo. A impulsividade está sendo domesticada. A identidade está trocando de roupa. E isso quase nunca produz espetáculo imediato. Produz profundidade. O problema é que profundidade não impressiona gente superficial no começo. Por isso, muita gente abandona processos importantes cedo demais, porque queria uma prova externa para continuar. Queria um sinal visível para se manter firme. Queria uma resposta rápida que justificasse a disciplina. Queria uma recompensa emocional para sustentar a constância. Só que a vida que cresce de forma sólida raramente entrega tudo isso na ordem que a ansiedade gostaria. Em muitos casos, ela primeiro exige fidelidade, depois silêncio, depois firmeza, depois separação, depois refinamento. E só depois disso é que a expansão se manifesta de um jeito impossível de ser negado. Napoleon Hill entendia um princípio fundamental. A mente precisa aprender a obedecer a um propósito antes de ter evidências suficientes para se sentir confortável. Essa, talvez, seja uma das habilidades mais raras do mundo moderno. Obedecer a uma direção interior quando ainda não há aplausos, quando ainda não há retorno, quando ainda não há validação coletiva. Permanecer fiel sem plateia, trabalhar sem espetáculo, construir sem anunciar, resistir sem transformar cada prova em discurso dramático. Esse tipo de postura forma pessoas perigosamente preparadas para prosperar. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas um aumento de recursos, é um aumento de responsabilidade, de pressão, de poder de decisão, de exposição a tentações, de necessidade de discernimento. E se a sua mente não amadureceu, você transforma bênção em peso, transforma oportunidade em bagunça, transforma acesso em dispersão, transforma crescimento em ansiedade, transforma visibilidade em descontrole. É por isso que o silêncio estratégico precisa ser visto como parte do plano, não como desvio do plano. Talvez você esteja numa fase em que o céu está te ensinando a não depender da excitação dos começos. Porque começos empolgam, mas não sustentam. Sustenta quem sabe continuar quando a novidade passa. Sustenta quem sabe permanecer quando o emocional esfria. Sustenta quem sabe seguir quando o externo não colabora. Sustenta quem não precisa de aplauso para ter direção. Sustenta quem aprendeu a agir a partir de identidade, não de impulso. E identidade é construída em repetição silenciosa. É quando você continua fazendo o que precisa ser feito mesmo sem vontade. É quando você honra sua visão mesmo sem testemunhas. É quando você escolhe disciplina quando ninguém te cobraria. É quando você se cala para não entregar sua energia a discussões inúteis. É quando você deixa de correr atrás de toda a chance aparente e começa a selecionar. É quando você respeita o próprio processo e para de se comparar como se a vida fosse corrida de superfície.
talvez você esteja sendo treinado exatamente nisso. A sustentar peso sem precisar mostrar força o tempo todo. A guardar visão sem transformá-la em espetáculo. A entender que algumas das maiores vitórias da vida começam com cortes silenciosos. Cortes de hábitos, de pessoas, de vícios emocionais, de distrações mentais, de ambientes ruidosos, de padrões que já não combinam com quem você está se tornando. Esses cortes doem, porque nem sempre você perde apenas o que era ruim. Às vezes, você também perde o que era familiar. E o familiar, mesmo quando limita, dá sensação de segurança. Por isso a expansão assusta tanto. Ela não exige apenas que você receba mais. Ela exige que você deixe para trás versões de si mesmo que sabiam viver no pequeno, mas não saberiam sustentar o grande. Muita gente fala que quer uma vida maior, mas continua emocionalmente casada com hábitos de sobrevivência. Continua respondendo como quem vive ameaçado. Continua escolhendo como quem tem medo de sobrar. Continua se relacionando como quem teme abandono. Continua tratando dinheiro como alívio e não como instrumento. Continua buscando atenção onde deveria buscar alinhamento. Continua se movendo por carência quando deveria se mover por direção. Essa mistura bloqueia expansão, porque expansão não combina com mente fragmentada. Não combina com necessidade constante de validação. Não combina com impulso de contar tudo. Não combina com ansiedade de colher cedo. Não combina com desorganização silenciosa. Não combina com vício em urgência emocional. Talvez por isso a sua fase atual esteja pedindo mais reserva, mais observação e mais silêncio interior. Não apenas silêncio de boca, mas silêncio de alma. Silêncio suficiente para perceber o que realmente importa. Silêncio suficiente para escutar onde sua energia tem escapado. Silêncio suficiente para notar as áreas em que você ainda estava vivendo para impressionar e não para construir. Silêncio suficiente para diferenciar fome de crescimento de fome de reconhecimento. Essa diferença é crucial, porque há pessoas que dizem que querem prosperar, mas, no fundo, o que elas querem é provar alguma coisa para alguém. Querem mostrar que venceram. Querem compensar feridas antigas com aparência de sucesso. Querem usar crescimento como resposta emocional para rejeições passadas. E enquanto essa motivação não é tratada, a expansão se torna perigosa. Porque ela pode até acontecer por um tempo, mas virá contaminada, virá pesada, virá instável, virá exigindo do externo uma função que o externo nunca consegue cumprir. Curar aquilo que só maturidade interior pode curar. O silêncio estratégico expõe isso. Ele mostra se você está crescendo por convicção ou por reação. Mostra se sua visão é limpa ou se ainda está misturada com carência. Mostra se você quer mesmo construir algo duradouro ou apenas aliviar o desconforto de não ser visto. Mostra se sua fé é adulta ou se ainda depende de mimo emocional. E essa revelação, embora desconfortável, é uma das maiores bênçãos do processo. Porque o que é revelado pode ser corrigido. O que é negado continua governando escondido. Talvez hoje, o que mais esteja sendo trabalhado em você não seja sua capacidade de conquistar, mas sua capacidade de sustentar. E sustentar é uma palavra poderosa. Sustentar uma visão, sustentar uma rotina, sustentar uma mentalidade, sustentar um padrão novo, sustentar dinheiro sem perder o centro. Sustentar reconhecimento sem inflar o ego. Sustentar crescimento sem se desconectar dos princípios. Sustentar uma nova fase sem voltar correndo para velhos refúgios quando a pressão aumentar. Sustentar exige estrutura, e estrutura leva tempo. É por isso que as estações silenciosas costumam parecer mais longas do que gostaríamos. Porque elas não estão lidando apenas com metas, estão lidando com fundações. Não estão mexendo apenas na agenda, estão mexendo no seu eixo.
Não estão apenas reorganizando oportunidades, estão reorganizando sua forma de responder à realidade. E isso não se consolida da noite para o dia. Existe um tipo de pobreza que não é financeira, é emocional. É a incapacidade de suportar desconforto sem se sabotar. É a urgência de preencher qualquer vazio com distração. É a dependência da opinião alheia para manter direção. É a necessidade de resposta rápida para continuar. É a fraqueza de romper o processo no meio, porque ele já não oferece prazer imediato. E essa pobreza emocional sabota muita gente antes mesmo da prosperidade financeira chegar. Por isso, o silêncio pode ser uma escola tão valiosa. Ele te força a encontrar dentro de si uma base que não dependa tanto da movimentação externa. Ele te obriga a criar musculatura de permanência. Ele te convida a desenvolver paz sem anestesia, foco sem espetáculo, convicção sem eco, disciplina sem aplauso. E uma pessoa que aprende isso se torna muito mais difícil de derrubar. Escreva nos comentários: eu estou sendo estruturado para sustentar mais. Essa frase precisa entrar não só como palavras, mas como lente. Porque talvez o que esteja acontecendo com você agora não seja redução, seja fortalecimento invisível. Talvez você não esteja pequeno. Talvez esteja sendo compactado para ganhar densidade. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja sendo alinhado. Talvez você não esteja sendo ignorado. Talvez esteja sendo preservado de ambientes, pessoas e decisões que drenariam sua força antes da hora certa. Às vezes, o silêncio é a maneira pela qual a vida impede que você cresça torto. E crescer torto é mais perigoso do que crescer devagar. Porque o crescimento torto impressiona por um instante, mas cobra caro depois. Ele cria aparência sem base, volume sem centro, movimento sem coerência, dinheiro sem paz, acesso sem filtro, influência sem governo interno. E isso cedo ou tarde desaba. Já o crescimento que nasce depois de uma fase longa de silêncio costuma carregar uma característica rara. Ele não precisa gritar para ser percebido. Ele chega com peso, com clareza, com direção, com firmeza. Há menos ansiedade e mais convicção. Menos necessidade de provar e mais capacidade de agir. Menos ruído e mais presença. Menos promessa e mais substância. Talvez o seu próximo nível esteja pedindo exatamente isso de você. Substância. Substância para não se vender barato. Substância para não se desorganizar diante da pressão. Substância para manter seu foco quando oportunidades conflitantes aparecerem. Substância para não recuar quando a responsabilidade aumentar. Substância para discernir entre aplauso fácil e crescimento verdadeiro. Substância para continuar inteiro, mesmo quando a vida te levar para mesas maiores. Porque mesas maiores exigem coluna mais forte. E coluna mais forte não nasce de frases bonitas. Nasce de temporadas em que você foi forçado a se posicionar por dentro. Temporadas em que precisou continuar sem muita explicação. Temporadas em que teve de suportar ser mal interpretado. Temporadas em que precisou reduzir o acesso dos outros à sua energia. Temporadas em que ficou menos disponível para o barulho e mais comprometido com a construção. Essas fases quase sempre parecem injustas para quem ainda mede valor pela visibilidade, mas se tornam preciosas para quem entende a lógica da preparação. Você começa a perceber que a vida não está apenas te dando tarefas, está te ensinando postura, não está apenas te dando metas, está te ensinando governo interno, não está apenas abrindo ou fechando portas, está te formando para que você saiba atravessar as portas certas sem perder a alma no processo. Talvez isso explique por que algumas pessoas só florescem mesmo depois de fases muito silenciosas.
Não era porque estavam esquecidas, era porque ainda estavam sendo refinadas, e refinamento quase nunca parece glamuroso. Refinar é ser confrontado, é ser limpo, é perceber excessos, é ver o que ainda está infantil dentro de si, é notar onde ainda existe ego pedindo palco. É aceitar que certos padrões que antes pareciam inofensivos não podem atravessar com você para a próxima estação. Essa consciência, embora exigente, é libertadora, porque ela te devolve responsabilidade. Você para de viver só reagindo à fase e começa a cooperar com ela. Começa a perguntar menos por que está demorando e mais o que precisa estar sólido quando chegar. Pergunta menos onde estão os sinais e mais que tipo de pessoa precisa existir em você para que os sinais não sejam desperdiçados. Pergunta menos porque o barulho diminuiu e mais que ruídos internos precisam morrer para que a próxima fase tenha paz. Essa é a chave. Nem sempre a maior batalha está no atraso externo. Muitas vezes está no ruído interno. Ruído de medo, ruído de comparação, ruído de carência, ruído de pressa, ruído de expectativa infantil, ruído de ego ofendido, ruído de necessidade de ser visto. E enquanto esses ruídos governam, a visão perde nitidez. Por isso, o silêncio estratégico não serve apenas para esconder, serve para limpar, serve para separar o essencial do teatral, serve para devolver você a um lugar mais sóbrio, serve para lembrar que nem tudo o que parece parado está sem vida e que nem tudo o que faz barulho está crescendo de verdade. Talvez esse seja o ponto de virada para você agora. Parar de interpretar a quietude como castigo e começar a tratá-la como consagração, como uma fase em que o invisível está trabalhando mais fundo do que sua ansiedade consegue medir, como uma preparação séria, como um ajuste fino, como uma blindagem antes da expansão. Porque quando a expansão vier, e ela virá para quem não abandona a própria formação, você vai perceber que muito do que te incomodou era exatamente o que estava te fortalecendo. Vai perceber que vários nãos estavam evitando dispersão, que várias demoras estavam consolidando estrutura, que vários silêncios estavam curando sua dependência de eco, que vários afastamentos estavam limpando o terreno, que várias fases aparentemente secas estavam, na verdade, aprofundando raízes. E raiz profunda não teme vento. Raiz profunda não teme vento porque já fez amizade com o invisível. Já aprendeu a extrair força de baixo, não apenas de fora. Já entendeu que nem toda sustentação virá de aplausos, oportunidades claras ou respostas rápidas. Algumas das maiores forças da vida nascem quando você continua firme no escuro, quando você continua limpo no silêncio, quando você continua inteiro, mesmo sem sinais imediatos. E é exatamente isso que diferencia quem apenas deseja crescer de quem está sendo moldado para sustentar crescimento. Muita gente acha que expansão começa quando a vida diz sim, mas em muitos casos, ela começa quando você para de desmoronar diante do aparente silêncio da vida. Quando você não precisa mais de movimento constante para se sentir valioso. Quando você para de interpretar toda demora como rejeição. Quando entende que o céu também trabalha em câmera lenta. Que há respostas que não chegam em forma de barulho, chegam em forma de reposicionamento, chegam em forma de desconexão com o que antes parecia indispensável, chegam em forma de um incômodo santo com a versão que você já não pode continuar sendo. Esse incômodo é importante, porque ele mostra que seu espírito já avistou um nível que sua estrutura atual ainda não suporta totalmente. E quando isso acontece, a vida começa a apertar certas áreas. Não para te destruir, mas para fortalecer pontos que ficariam frágeis sob o peso do que está vindo. É por isso que você sente, às vezes, uma estranha mistura de cansaço com expectativa,
de quietude com movimentação interna, de fechamento externo com expansão mental. Você sente que algo está mudando, mesmo quando ainda não consegue explicar bem o que. Talvez a mudança mais séria esteja acontecendo justamente onde ninguém vê, na forma como você reage, na forma como você pensa, na forma como você filtra, na forma como você se cala, na forma como você deixa de implorar por espaços que antes pareciam essenciais, na forma como você já não encontra prazer em certas conversas, na forma como algumas distrações perderam poder sobre você, na forma como seu discernimento começou a crescer. Isso é mais importante do que parece, porque muitas pessoas perdem grandes oportunidades não por falta de talento, mas por falta de discernimento. Recebem portas, mas entram nas erradas. Recebem acesso, mas se conectam com quem drena. Recebem dinheiro, mas usam para sustentar impulsos antigos. Recebem palco, mas falam antes da maturidade. Recebem chance, mas não sabem dizer não ao que ameaça o essencial. E o discernimento raramente nasce em fases de excessivo ruído. Ele nasce quando a vida reduz estímulos e obriga você a enxergar com mais profundidade. O silêncio estratégico educa o olhar. Ele te ensina a perceber que nem toda porta aberta é propósito, nem toda aprovação é honra, nem todo convite é alinhamento, nem todo crescimento aparente é expansão real, nem toda aceleração é avanço, nem toda companhia é compatível com a sua próxima estação. Você começa a entender que crescer não é apenas acumular, é selecionar, é cortar, é concentrar, é proteger, é aprender a não oferecer sua mente para qualquer urgência que bate à porta. É desenvolver a capacidade de esperar sem se corromper, de trabalhar sem se exibir, de amadurecer sem pressa de performance. Talvez um dos maiores milagres que podem acontecer com uma pessoa seja este: ela finalmente parar de viver em função da reação dos outros. Esse milagre muda tudo, porque enquanto sua paz depende da resposta alheia, sua energia continua terceirizada. Enquanto sua confiança depende de ser percebido, sua identidade continua vulnerável. Enquanto seu ânimo depende de sinais rápidos, sua disciplina continua infantil. Enquanto sua visão depende de confirmação constante, sua expansão continua frágil. Por isso, às vezes, o céu cala. Não porque abandonou você, mas porque está arrancando de você a dependência do eco. E essa é uma obra profunda, porque o ser humano gosta de eco, gosta de retorno, gosta de resposta rápida, gosta de sentir que está sendo visto. Só que os próximos níveis da vida exigem uma musculatura diferente. Exigem que você saiba permanecer sem tanto eco. Exigem que você desenvolva paz sem plateia. Exigem que você não se confunda quando o ambiente ficar neutro. Exigem que você continue sem precisar transformar cada passo em anúncio. Esse tipo de força é raro, e justamente por isso é tão valioso. Napoleon Hill falava sobre decisão, persistência, fé aplicada, propósito definido, autossugestão, ambiente mental. Tudo isso forma uma base poderosa. Mas existe uma leitura ainda mais profunda por trás desses princípios. O poder não está apenas em saber o que fazer. O poder está em se tornar internamente compatível com o que se deseja viver. E compatibilidade não nasce só de técnicas, nasce de purificação interna, nasce de repetição certa, nasce de corte de excessos, nasce de alinhamento entre o que você fala, o que você acredita e o que você pratica em silêncio. Essa coerência silenciosa atrai força, porque o universo, a vida, Deus, ou o nome que você queira dar à ordem maior, responde de um jeito muito particular à coerência. Quando sua boca quer uma coisa, sua mente teme essa coisa e sua rotina contradiz essa coisa, cria-se conflito. Quando seu discurso fala prosperidade, mas seus hábitos sustentam desordem, cria-se ruído.
Quando sua visão pede expansão, mas sua energia ainda está presa em necessidade de aprovação, cria-se atraso, não como punição, mas como incompatibilidade. Talvez a fase silenciosa esteja resolvendo exatamente isso: compatibilidade. Compatibilidade entre a sua visão e a sua identidade. Compatibilidade entre a sua oração e o seu comportamento. Compatibilidade entre a sua ambição e a sua disciplina. Compatibilidade entre o que você quer sustentar e a pessoa que você está sendo quando ninguém está olhando. Essa fase é sagrada e talvez você ainda não tenha percebido isso completamente. Talvez tenha lutado contra ela. Talvez tenha chamado de atraso algo que era lapidação. Talvez tenha sentido frustração em dias que, na verdade, estavam limpando sua percepção. Talvez tenha resistido a uma estação que veio não para te diminuir, mas para te tornar confiável para o próximo nível. Essa palavra importa: confiável. O próximo nível exige confiabilidade emocional, exige confiabilidade espiritual, exige confiabilidade mental, exige confiabilidade prática. Não basta querer muito, é preciso aguentar muito. Não basta sonhar alto, é preciso sustentar alto. Não basta pedir abundância, é preciso não sabotar a abundância. Não basta orar por expansão, é preciso abandonar comportamentos que implodiriam a expansão assim que ela chegasse. Talvez por isso a vida esteja te ensinando agora a ser menos reativo, menos impulsivo, menos exposto, menos dependente de opinião, menos disperso, menos ansioso para provar. Porque essas coisas parecem pequenas quando vistas isoladamente, mas juntas destroem a consistência que grandes fases exigem. Uma pessoa pode ter talento e ainda assim se perder por vazamento. Pode ter visão e ainda assim não construir por carência. Pode ter oportunidade e ainda assim desperdiçar por falta de eixo. Pode ter fé e ainda assim oscilar demais por não ter profundidade. E profundidade não se compra, não se improvisa, não se baixa pronta da internet. Profundidade se cava. Em silêncio, em repetição, em renúncia, em observação, em correção contínua, em honestidade consigo mesmo, em temporadas nas quais você precisa reconhecer que certas partes suas ainda não podem liderar a próxima fase. Esse reconhecimento, embora humilde, é libertador, porque a partir dele você para de exigir apenas que o mundo mude ao seu redor e começa a permitir que algo mude dentro de você com seriedade. E quando isso acontece, o tempo deixa de ser apenas espera e vira formação. O silêncio deixa de ser apenas ausência e vira oficina. A demora deixa de ser apenas frustração e vira calibragem. Talvez o ponto mais forte dessa mensagem seja este: nem todo silêncio deve ser interrompido. Alguns silêncios precisam ser honrados, precisam ser atravessados com respeito, precisam ser escutados, porque neles há instruções que o barulho nunca entregaria. No barulho, você reage. No silêncio, você percebe. No barulho, você tenta provar. No silêncio, você aprende a consolidar. No barulho, você busca a atenção. No silêncio, você encontra direção. No barulho, você se espalha. No silêncio, você se concentra. E quem aprende a se concentrar antes da expansão, chega com muito mais força quando a hora chega, porque já não vem faminto por validação. Vem guiado por visão, já não vem tentando compensar feridas com conquista, vem sustentado por identidade, já não vem querendo aparecer a qualquer custo, vem pronto para construir, permanecer e multiplicar. Essa diferença muda destino. Talvez você esteja exatamente no momento em que precisa decidir como vai ler a sua fase. Se vai continuar chamando de atraso aquilo que pode ser preparação. Se vai continuar tentando romper a quietude com ansiedade.
Se vai continuar implorando por sinais que talvez já estejam acontecendo num nível mais profundo do que você imaginava. Ou se vai finalmente aceitar que existe um silêncio nobre, um silêncio inteligente, um silêncio que não enfraquece, mas prepara. Escreva nos comentários: eu aceito o silêncio que me fortalece, porque há uma força especial em quem aceita ser preparado sem precisar ser exibido. Há uma estabilidade rara em quem aprende a amadurecer sem transformar todo o processo em vitrine. Há uma autoridade silenciosa em quem não se trai só porque a visibilidade diminuiu. Essa autoridade cresce quando você percebe que sua vida não está sendo definida apenas pelos acontecimentos externos, mas pela interpretação que você faz deles. Dois homens podem atravessar a mesma fase silenciosa. Um sai dela mais amargo, mais carente, mais descrente, mais impulsivo. O outro sai dela mais centrado, mais profundo, mais seletivo, mais limpo por dentro. A diferença não estava apenas na fase, estava na leitura da fase. Leitura errada produz sabotagem, leitura madura produz expansão. Por isso, talvez hoje, o mais importante não seja correr atrás de mais barulho. Talvez seja refinar sua visão, observar sua resposta emocional, notar onde ainda existe pressa infantil, notar onde ainda existe necessidade de provar, notar onde ainda existe apego ao velho, notar onde sua rotina ainda contradiz o que sua boca pede, notar onde você ainda está tentando arrastar para a próxima estação coisas que não receberam permissão para atravessar com você. Porque algumas coisas não entram no seu novo ciclo. Algumas companhias não entram, alguns hábitos não entram, alguns vícios emocionais não entram, algumas versões de você não entram. E a fase de silêncio serve também para isso, para fechar a porta com consciência, para te ajudar a não negociar com o que corroeria sua próxima colheita, para ensinar que dizer não, às vezes, é um ato de amor ao futuro, para mostrar que expansão sem seleção vira caos. Você talvez queira saber quando a expansão chegará, mas talvez a pergunta mais poderosa agora seja outra. Quando ela chegar, quem você será para recebê-la? Essa pergunta é séria, porque ela tira o foco da ansiedade por data e coloca o foco na formação da estrutura. E quando a estrutura se fortalece, muitas coisas começam a acontecer de forma natural. Sua energia muda, sua fala muda, seu olhar muda, seu critério muda, sua capacidade de tolerar desconforto melhora. Sua mente para de implorar por alívio rápido, sua paz deixa de depender de estímulos constantes. E sem perceber, você começa a se tornar o tipo de pessoa que não apenas sonha com expansão, mas consegue sustentá-la sem se perder. Talvez essa seja a obra do silêncio em você. Não te deixar impressionado com promessas rasas, não te deixar dependente de movimentos superficiais, não te deixar frágil diante da demora, não te deixar governado por impulsos antigos, não te deixar pequeno por dentro enquanto pede uma vida maior por fora. Porque uma vida maior precisa de uma mente maior. Uma colheita maior precisa de um caráter mais forte. Um acesso maior precisa de uma alma mais estável. Uma expansão maior precisa de um centro mais firme. E esse centro quase sempre é construído longe dos olhos. No dia em que sua expansão aparecer para todos, muitos acharão que aconteceu de repente. Vão ver o resultado e pensar que foi rápido. Vão enxergar o movimento final sem imaginar a profundidade do silêncio que veio antes. Não verão as renúncias invisíveis. Não verão os cortes internos. Não verão a disciplina quando ninguém estava aplaudindo. Não verão as noites em que você precisou alinhar a mente. Não verão as vezes em que escolheu não reagir. Não verão quantas partes suas precisaram morrer para que a estrutura certa pudesse nascer. Mas você vai saber que não foi do nada. Vai saber que o silêncio não era vazio. Vai saber que a demora não era esquecimento. Vai saber que cada fase mais quieta estava consolidando algo
que o barulho jamais poderia produzir. Vai saber que o invisível estava preparando o visível. E quando esse entendimento amadurece, você deixa de ter medo da quietude, porque passa a reconhecê-la como uma linguagem da preparação. Passa a respeitar mais o processo do que a pressa. Passa a valorizar mais a raiz do que o aplauso. Passa a entender que algumas das maiores bênçãos vêm disfarçadas de lentidão, porque a lentidão certa pode impedir um colapso futuro. Talvez seja esse o seu chamado agora. Não romper o silêncio com desespero. Não negociar com velhos padrões só porque a expansão ainda não se manifestou por completo. Não buscar alívio em ruídos passageiros, mas permanecer com dignidade, permanecer com foco, permanecer com coerência, permanecer com fé limpa, permanecer com a mente guardada, permanecer até que o invisível termine o que começou. Porque aquilo que é consolidado em silêncio geralmente chega com uma força que o improviso jamais alcança. E quando chegar, não será apenas uma mudança de cenário. Será a confirmação de que você finalmente se tornou grande o suficiente por dentro para sustentar aquilo que pediu. Agora entenda uma coisa com clareza. A expansão não começa no dia em que o cenário muda. A expansão começa no dia em que você para de precisar que o cenário mude para continuar fiel ao seu processo. Esse é o ponto de ruptura. Esse é o momento em que a mente deixa de ser escrava das circunstâncias e começa a agir como força criadora. Esse é o momento em que você sai da dependência emocional do visível e entra na autoridade silenciosa de quem já entendeu que o invisível precede toda grande colheita. Napoleon Hill falava sobre fé, decisão, propósito, persistência e autodomínio, porque sabia que o maior campo de batalha não está fora, está dentro. Está na forma como você interpreta o silêncio. Está na forma como você lida com a demora. Está na forma como você responde quando ainda não há aplausos suficientes para alimentar o ego. Está na forma como você escolhe continuar, mesmo quando a vida parece pedir mais profundidade do que espetáculo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o silêncio que te incomodou não tenha vindo para te enfraquecer, mas para te ensinar a suportar peso. Talvez a quietude que te confundiu não tenha vindo para te parar, mas para te alinhar. Talvez a demora que feriu sua expectativa não tenha vindo para te negar, mas para te impedir de chegar despreparado. Talvez os afastamentos, os vazios, os intervalos, as pausas, os dias sem eco, tudo isso esteja cooperando para a formação de uma estrutura que não vai quebrar quando a expansão finalmente tocar a sua porta. Porque a verdade é simples, ainda que profunda. Quem não aprende a permanecer no silêncio não sustenta o som da vitória. Quem não amadurece no oculto não governa no visível. Quem não desenvolve raiz não suporta a altitude. Quem não suporta a preparação não consegue administrar a abundância. E talvez essa seja a mensagem que precisava entrar no seu espírito hoje. Você não está apenas esperando alguma coisa acontecer. Você está sendo trabalhado, está sendo moldado, está sendo purificado em áreas que antes você não percebia. Está sendo afastado de certos ruídos. Está sendo reposicionado internamente. Está sendo chamado para um nível mais alto de coerência. E tudo isso, embora muitas vezes desconfortável, faz parte da construção da pessoa que conseguirá sustentar a próxima fase sem se perder nela. Então, não despreze essa estação. Não amaldiçoe essa fase. Não se sabote por causa da lentidão. Não corra de volta para velhos padrões só porque o barulho diminuiu. Não entregue sua paz à ausência de respostas imediatas. Não transforme um tempo de preparação em um tempo de autodestruição. Use esse período, santifique esse período, fortaleça sua mente nesse período, organize sua vida nesse período, limpe seus hábitos nesse período,
Corrija seus vazamentos nesse período. Guarde sua visão nesse período. Aprofunde sua fé nesse período. Porque quando a expansão vier, ela exigirá de você não apenas desejo, mas capacidade. E capacidade é construída agora. Escreva nos comentários: eu honro o silêncio que está me preparando. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está atravessando uma fase silenciosa e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua visão e sua estrutura interior. E se você sente que existe um chamado maior sobre sua vida, mas percebe que precisa fortalecer sua base espiritual e mental para sustentar o próximo nível, permaneça perto. Porque muitas vezes o que parece ser o fim do movimento é apenas o começo da formação mais séria da sua vida. Lembre-se disso, a fase silenciosa não é o capítulo em que tudo morreu. Muitas vezes é o capítulo em que tudo ganhou raiz. E quem ganha raiz no invisível, floresce no visível com uma força que ninguém consegue parar.